Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai, pedimos, ó Pai, que o Senhor venha encher nosso coração de temor a Ti através da Tua palavra, ó Pai. Quão terrível, ó Pai, e ao mesmo tempo maravilhoso é, ó Pai, a Tua pessoa, a manifestação do Teu ser, ó Pai. Por favor, ó Pai, venha transformar nossa vida, ó Pai, numa vida santa, reverente, que aos domingos, ó Pai, vem prestar legitimamente, não hipocritamente, ó Pai, culto a Ti, ó Pai, em temor, reverência e santidade, ó Pai. Perdoe nossos pecados. Pedimos, por favor, que a Tua palavra venha produzir quebrantamento, reconhecimento da nossa miséria e fé no Senhor Jesus, de maneira que estejamos aqui baseados tão somente nos méritos dEle, ó Pai. Ó Pai, nós Te agradecemos pelo privilégio de podermos ouvir a Tua santa palavra. Pedimos que venha guiar o pastor Josué na proclamação da Sua palavra, ó Pai, e que venha salvar a Tua igreja dEle, ó Pai, dos seus conceitos, daquilo que provém dEle, mas que a Sua palavra seja pregada de maneira pura, sem contaminação nenhuma. Pedimos, ó Pai, que essa palavra venha nos aproximar do nosso mediador, daquele que pela Tua obra vem nos colocando na Sua família, ó Pai, assentados à Tua mesa, a ponto de termos um relacionamento íntimo contigo, ó Pai, de filho para pai. Nós Te pedimos isso, oramos, ó Pai, como criancinhas, clamando pela Tua intervenção na nossa vida. Por favor, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador que oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo capítulo 19, verso 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então, meus queridos, na semana passada, no último dia do Senhor, nós, com a graça do Senhor, tivemos a oportunidade de abordar os versículos 12 e 13. E nós estudamos sobre a proibição e a advertência que o Senhor fez ao seu povo Israel, por intermédio de Moisés. E nós vimos a grande necessidade da reverência no culto ao Senhor nosso Deus. Ele exige reverência. E aí nós compreendemos que hoje nada mais pode impedir aqueles que estão em Cristo Jesus de subir o Monte Sinai em direção a Deus. Por quê? Porque o acesso a Deus foi aberto, foi livre. Nós temos acesso livre ao Senhor nosso Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O véu foi rasgado do Santos dos Santos e está acessível a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, o mediador dessa nova aliança. Amém, irmãos? E hoje nós vamos falar sobre o temor
que nos atrai. Há um temor, uma reverência por detrás do Senhor nosso Deus. Ele exige temor e reverência. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e o será eternamente. E nós vamos ver que reverência Ele exige, que temor Ele demonstra para aquele povo nesse espetáculo que aconteceu no Monte Sinai. Aconteceu uma vez, nunca mais aconteceu e não vai acontecer. Aquele momento foi único. Deus se revela, Deus chama a atenção daquele povo para quê? Para que Ele pudesse levar aquele povo as suas leis, para trazer a nós hoje, conceder a nós hoje a sua santa lei. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos. Pai amado, Deus santo, quão maravilhoso Tu és, meu Pai, quão grandioso, meu Deus, quão maravilhados ficamos, ó Pai, diante das Tuas verdades, diante daquilo que Tu tens revelado a nós, meu Deus. Muitas vezes não podemos ver, ó Pai, da maneira como aquele povo viu, algo visível, algo palpável, algo real na frente deles, mas por fé, meu Deus, nós podemos acessar, ó Pai, a Ti por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e saber, ó Deus, que Tu és grandioso, Tu és majestoso, Tu és sublime, Tu és um Deus inacessível. A Ti louvamos, ó Pai, para que nos concedesse o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mediador, aquele que por nós morreu. É Ele, meu Deus, com a justiça dEle, por meio dos méritos dEle, que nós acessamos a Ti hoje, ó Pai, e que hoje nós podemos te chamar de Pai. Abba, Pai, quão grande Tu és, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por colocar-nos na Tua família, meu Deus. E agora Tu exiges uma reverência nossa, um temor nosso, de filhos para com o Pai. Obrigado, meu Deus, por Tão grande salvação e por Tão grande relacionamento que Tu estreitas conosco através de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ti louvamos, ó Pai, pedimos que nessa manhã Te reveles aos nossos corações, Pai. Ó Senhor, abra os nossos corações, abra nossas mentes, para que humilhados na Tua presença nós possamos nos aproximar de Ti e ver, ó Pai, cada vez mais quem Tu és, através de nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Amém. Então no versículo 16 nós temos: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então, amados, após os preparativos para o momento solene da majestosa teofania, da majestosa apresentação de Deus naquele monte, o povo se preparou como ordenado por Deus nos versos 10 a 13, e conforme orientado por Moisés nos versos 14 e 15, onde Moisés disse, olha lá, verso 14: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: estais prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Ou seja, todas as orientações que Deus havia concedido àquele povo, Moisés foi como mediador e guiou aquele povo, orientou aquele povo, consagrou aquele povo, purificou aquele povo. Só que agora no verso 16 nós vemos o Senhor cumprindo a promessa feita há alguns versículos atrás. Vamos tentar então visualizar o que aconteceu naquele terrível dia, irmãos. Foi um dia assustador, foi um dia horrendo. Ao amanhecer do terceiro dia, o povo de Israel estava como? Acordando, despertando, cada um na sua tenda. Estavam despertando do sono com grande ruído do quê?
de estrondosos trovões. No deserto isso não é muito comum. E além disso, eles amanheceram com clarões de reluzentes relâmpagos, acompanhados de muito forte clangor de trombetas, orquestradas por anjos. Aquela manhã, eles acordaram de uma maneira inusitada, de uma maneira terrível. E ao olharem para os lados do Monte Sinai, o que eles viram? Uma espessa nuvem descida sobre o monte. Uma nuvem escura, uma nuvem muito escura, espessa. Essa visão foi sombria e aterradora para eles, porque acompanhada dos lampejos de luz provindas dos relâmpagos, eles também começaram a ver o que? Fogo. Diante dessa visão assustadora e desses sons estarrecedores, o povo de Israel começou a estremecer, apavorados, ainda no arraial. Eles estavam no arraial, eles tinham se organizado em tendas no arraial. Eles não tinham chegado ao monte ainda, o monte estava longe, o monte era visto de longe. Então no início desse capítulo nós havíamos visto, irmãos, que o povo de Israel, eles vieram da onde? De Refidim, e eles se acamparam no deserto do Sinai, próximos ao Monte Sinai, não no Monte Sinai. Então no início desse capítulo nós vimos que o arraial do povo de Israel estava afastado do local onde estava o monte, e o pavor já havia tomado cada um deles. O medo era intenso. Moisés os conduziu aonde? Até o Monte Sinai. Fala o versículo 17: e Moisés levou o povo fora do arraial. Eles saíram do lugar onde estavam as tendinhas deles, as cabaninhas deles lá, saíram e foram ao encontro de Deus, e se puseram de pé ao entorno do Monte Sinai. E o espetáculo, irmãos, continuou. O Senhor desceu como fogo sobre o Monte Sinai. Do monte saía fumaça em abundância. A cena era intimidante. Naquele monte havia o que? Uma mistura aterradora de luz e trevas. Ao mesmo tempo que aquela nuvem sombria trazia trevas, Deus havia descido na forma de fogo, e os relâmpagos produziam luzes como flashes. Da luz gerada pelo fogo, irmãos, que consumiu o monte, provinha o que? Escuridade intensa, fumaça, como de uma fornalha. Além das nuvens, havia fumaça, fogo, luzes de trovões e relâmpagos. Se a visão da sarça ardente que Moisés teve já havia aterrorizado ele, imagina essa cena coletiva diante do povo. O monte, uma montanha pegando fogo, uma montanha. Dentre todos os sons produzidos nesse espetáculo divino, o clangor das trombetas ia se intensificando cada vez mais, elevando-se do nível ensurdecedor para o grau quase enlouquecedor. Vocês já se depararam num local, ficar num local em que o som vai aumentando gradativamente, e vai chegando numa altura que você fala, você vai parar? Isso não vai. E começa a dar desespero. Aconteceu isso com aquele povo. Para completar, irmãos, todo aquele cenário apavorante da teofania anunciada, nós vemos o quê? Que o monte também tremia. Havia terremoto naquele lugar. As pessoas estavam de pé em torno do monte, e o chão estava balançando por debaixo delas. Toda a região foi acometida por grande terremoto. Foram momentos o quê? De pavor. Percebam, irmãos, por que Deus fez isso com aquele povo? Por que o Senhor coloca diante daquele povo um espetáculo tão assustador? Por que razão, na sua teofania, na manifestação da sua divindade, o Senhor Deus inclui espetáculos tão impressionantes da natureza criada, como nuvem, trevas, fogo, luz, terremoto, ruídos?
Por qual motivo o Senhor Deus se manifestou daquela maneira tão terrível para aquele povo? E o negócio foi tão assustador, irmãos, que em Hebreus 12, 21 fala: na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. O próprio Moisés estava assustado com aquilo que ele estava vendo. Então a resposta a essas perguntas, irmãos, nós encontramos à frente, um pouquinho mais à frente. Virem a página e vamos para o versículo 18 do capítulo 20 de Êxodo. Aqui no capítulo 20, irmãos, nós temos o anúncio dos 10 mandamentos, certo? Entendam, quando nós vamos pegar o capítulo 20, em algumas Bíblias que o escrito de vermelho é a voz de Jesus falando no Novo Testamento? Aqui devia estar de vermelho também, porque é a voz de Deus falando, o capítulo 20. Ele falou o capítulo 20, depois ele continua falando, ele falou o capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23. É tudo Deus falando com o povo no Monte Sinai. A situação foi assustadora. Deus deu, além dos 10 mandamentos, Ele deu também as demais leis. E no meio daquela situação, quando Deus acaba de dar os 10 mandamentos, nós vemos o versículo 18: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Então Deus acabaram de dar os 10 mandamentos. O que o povo fez? Viu todo aquele espetáculo, se afastaram do monte de medo e disseram a Moisés: Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Só que Moisés responde e diz o que para eles? Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E aí, irmãos, nós vemos aqui, os 10 mandamentos do Senhor Deus foram proferidos nesse cenário de horror e apavoramento. Mas Moisés disse para o povo que não temais. Depois de algo assustador, e o povo evidentemente está mostrando aquele seu apavoramento, até Moisés ter sido atingido por aquele pavor, Moisés diz: não temais. Olha aqui o versículo 20: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, como Moisés pôde dizer ao povo não temais, se o objetivo do Senhor Deus era causar pavor naquele povo? Então, na sequência dessa pequena frase, Moisés continua: Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vocês. Agora então fica confusa a situação. A mensagem de Moisés está muito confusa. Moisés parece ter dito: não temas, Deus veio para que vocês o temam. Foi isso que Moisés disse. Então, ao dizer não temais, Moisés está afirmando o quê? Não pensem que as trevas, as nuvens, os relâmpagos, os trovões, a luz, o fogo, a fumaça, o terremoto, o ecoar de trombetas foram inclusos nessa manifestação divina com o propósito de consumir vocês, de matar vocês. Não foi esse. Então Moisés diz: não temas. Por quê? Porque Deus não veio para que vocês sejam consumidos, para que vocês morram. Entendem, irmãos? Em Romanos 5,8 nós lemos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores.
Então, quando nós chegamos em Romanos, nós vemos uma inversão de valores. Deus está mostrando o seu temor por meio do quê? Da morte do seu filho. Não por meio da possibilidade dele nos consumir e nos matar. Então, se ele prova o seu próprio amor para conosco, através pelo fato de ter Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo nós já justificados pelo seu sangue, nós seremos por ele o quê? Salvos da ira. Então Deus está mostrando aqui no Velho Testamento, na entrega da lei, o quão santo e poderoso ele é, e quão justo ele é, quão majestoso ele é, e como o pecador não pode ficar na presença dele, porque o pecador será o quê? Consumido. Mas aqui Moisés está falando assim, não foi com esse objetivo, não é com esse objetivo não. Moisés diz, Deus veio para vos provar. Olha que interessante. Mas o Senhor Deus queria o quê? Provar o povo em que aspecto? Como aquele povo poderia ser testado nesse contexto? Então, no momento desse diálogo entre Moisés e o povo, o Senhor Deus já havia concedido o quê? Os 10 mandamentos. Então, quando a gente pega o versículo 18, 19 e 20 do capítulo 20, o Senhor já tinha dado os 10 mandamentos de forma audível, de forma espetacular, de forma temível àquele povo. Contudo, no que Deus havia provado aquele povo? No que Deus havia testado aquele povo? Entendemos que o Senhor nosso Deus prova ao seu povo ao lhe entregar o quê? Os seus santos mandamentos. Irmãos, a lei de Deus é a prova, é o teste para o povo de Deus. Abram comigo em Êxodo capítulo 15, verso 25, voltem um pouquinho. Êxodo 15, 25. Êxodo 15, 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Olha que interessante. Deus leva eles numa situação onde as águas estavam amargas. Deus orienta Moisés como fazer, Moisés fez. E ali deu-lhes Deus estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Olha que interessante, há uma relação íntima entre Deus dar a sua lei e Deus provar o seu povo. Quando nós ordenamos nossos filhos, faça isso, é uma prova, é um teste. Eles querendo ou não, é um teste. Nós, conscientes ou não, estamos fazendo com eles um teste. Em Deuteronômio 8:2, abram comigo também rapidamente, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deuteronômio 8:2. Olha o objetivo de Deus. O objetivo de Deus para com aquele povo era o quê? Humilhar aquele povo. Era o quê? Provar aquele povo, para saber o que estava no coração deles. Deus não sabia o que estava no coração deles. Deus não conhecia a sua criatura. É para aquele povo se conhecer. Era para aquele povo saber o que estava no seu próprio coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, irmãos, o Senhor concede-nos suas santas leis para quê? Para provar-nos, para mostrarmos-nos
se nós somos donos de um coração extremamente corrupto, ou se o nosso coração é capaz de cumprir suas santas leis. Esse é o propósito da lei que Paulo fala. A lei foi dada para quê? Para evidenciar o quê? O nosso pecado. Não é porque Deus não sabe se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa ruim. É porque Ele sabe que você é totalmente depravado, você não tem condições mínimas de se sujeitar às leis dele. É que Ele concede a lei para que você saiba que você não tem condições. Se não for a graça e a misericórdia dele em Cristo Jesus, você está perdido. E essa aplicação é feita a nós, inclusive no Novo Testamento. Quando a gente vai para João 13, abram comigo, em João capítulo 13, versículo 34. Olha que interessante, o Senhor Jesus Cristo nos concede também um novo mandamento. Com qual objetivo? Levar-nos a olhar para nós mesmos. João 13, 34, nós lemos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nós já temos visto isso. Que amor é esse? Um amor sacrificial. Jesus nos amou como? Entregando-se por nós. E a ordem dele o que é? Entreguem-se uns pelos outros. Entregue-se pela sua esposa, entregue-se pelos seus filhos, entregue-se pelo seu marido, entregue-se pelos irmãos. É isso que Jesus está falando. Esse é o novo mandamento. E ele continua: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Você está num teste. Você está num teste. Se você tem amado sua esposa a ponto de se entregar por ela, aqueles que estão olhando vão reconhecer que você é discípulo de Cristo. Se você está se entregando pelo seu marido, entregando a vida por ele, por amor a ele, aqueles que estão olhando estão vendo que você é discípula de Cristo. Estão percebendo? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se nós estivermos entregando-nos uns pelos outros como irmãos, aqueles que estão de fora reconhecerão que somos seus discípulos. É um teste. Então, irmãos, está muito associada a lei ao teste. A lei a mostrar quem você realmente é. A lei a identificação sua, quer seja como pecador. Se você é um incrédulo e não se reconhece pecador, a lei vai ser dada para você, para que você se veja pecador, arruinado, desprezível. Agora, se você é um cristão, a lei é dada para você para quê? Para que você se reconheça. Se você está em Cristo, foi feita uma nova criatura, ou se você ainda está como uma vida de religioso, levando a religiosidade, empurrando com a barriga. Então a questão da lei, ela sempre está associada a um teste. Entretanto, irmãos, Moisés, ele prossegue dizendo o quê? Deus veio para vos provar. Ele fala: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vocês. Então, ao se manifestar nas nuvens espessas, no fogo, relâmpago, trovões, terremoto, sonido de trombetas, na estarrecedora voz do soberano Criador, anunciando, falando, proclamando os 10 mandamentos, o Senhor Deus objetivava o quê? Justamente que aquele povo temesse a glória da sua pessoa. Ele queria ser temido, ele deve ser temido. Deus é Deus, Deus de Deus e Senhor de senhores, ele tem que ser temido. Foi revelada a majestade gloriosa do Senhor nosso Deus de modo bastante perceptível. Isso deveria não apenas auxiliar a fé daquele povo, mas também fazê-los o quê? Conhecer o verdadeiro temor, o verdadeiro terror
do Senhor, de modo a serem persuadidos a viver o quê? No seu santo temor. Isaías 8,13 diz: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Esse é o grande problema da igreja hoje. Nós vemos Deus como um papaizinho, um Papai Noel, um papai, sabe, cheio de amor, cheio de... Não. Esse aspecto do amor de Deus é evidenciado através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas Ele não é só amor, não é só bondade, não é só aquele pai que, com perdão da palavra, aquele pai besta como nós vemos hoje, que faz toda a vontade dos filhos. Não é esse o Deus das Sagradas Escrituras. Ele é temor, e o seu espanto tem que estar diante de nós. O temor do Senhor está associado à contemplação perplexa da sua pessoa. Nós perdemos isso, nós não temos isso. Nós muitas vezes falamos, mas nós não percebemos isso. O Senhor nosso Deus tem que causar espanto. A revelação dele tem que ser algo assustador. A gente vê pessoas falando assim: Deus me revelou, eu tive uma visão de Deus essa manhã, e eu conversava com Ele. Você não sabe o que está falando. Você não sabe o que está falando. Que Deus se criou na sua cabeça? E agora você está tendo alucinações com Ele? Deus é Deus. Quando a gente vai pegar no decorrer da história do Velho Testamento, nós vamos ver o que? Pessoas que tiveram a revelação de Deus caíram com o rosto em terra, semi-mortos. E quando você vai ver Hebreus, fala o seguinte: Deus nunca se revelou pessoalmente, foram anjos que se revelaram em nome do Senhor. Ou seja, Deus então, se Ele aparece para o homem, Ele mata o homem. Não tem como. Então, essa realidade, essa percepção de Deus é que nós perdemos. Essa percepção de Deus que deve nos dar peso. Quando nós formos ver os 10 mandamentos, o não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, e nós dizemos constantemente. Por quê? Porque nós não temos percepção de quem Ele é, da glória dEle, da majestade dEle, da grandiosidade que Ele é. Então, meus queridos, se diante da proclamação das suas santas leis, o povo estava temeroso e consumido de pavor, quanto mais se estivesse diante do seu santo e justo juízo. Imaginem, se você está diante do Senhor Deus, concedendo as suas leis, fazendo uma aliança contigo, causa tanto terror, temor, apavoramento, o que dirá no juízo dele? Quando ele aparecer diante de nós como juiz, quando ele falar: vem aqui que eu vou julgar você, meu Senhor, a gente se dissolve na presença dele. Se eu promulgar a sua santa lei divina, na solenidade da aliança divina, que ele estava pronto, a ponto de fazer com o seu povo, o povo sentiu como se fosse ser consumidos, exterminados na presença do Senhor, quanto mais no juízo, onde Ele condenará cada homem por sua transgressão. Então, amados irmãos, pior do que o inferno vai ser o juízo de Deus. Pior do que os horrores eternos do inferno, da ausência de Deus, vai ser o que? Estar na presença de Deus no momento do juízo. Então, quanto aquele povo, irmãos, quanto aquele povo deveria temer, não somente o Senhor Deus, mas também a lei que Ele estava dando, a lei que Ele está acabando de promulgar. Essa lei deveria ser o que? Temida. É por isso que em Hebreus 12, 28, nós lemos: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, Ele é um fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. A que Deus você está adorando? A que Deus você está servindo? A que Deus?
Porque se não for esse Deus que é fogo consumidor, se não for esse Deus que é vingador, você está adorando um ídolo qualquer. Por fim, irmãos, Moisés conclui dizendo: a fim de que não pequeis. Qual era o objetivo de Deus? Provar aquele povo e ver se o seu temor estava diante daquele povo. Era com o objetivo do quê? De que eles não pecassem. Por que razão o Senhor Deus causaria tanto temor naquele povo? Para que eles não pecassem. Não é assim que funciona? Por que o nosso país é um país onde as pessoas quebram as leis com a maior facilidade? Porque não existe o quê? Temor da punição. Não existe temor, não existe rigor na aplicação da lei. Com isso, o povo fica como? O povo se torna relaxado. A lei cumpriu para quê? Não, posso quebrá-la, porque a punição não vai vir. E se vier uma punição, também eu consigo recorrer, eu consigo correr atrás, boto advogado. Então, ou seja, resumindo, é um país de impunidade. Agora, com Deus não funciona desse modo. Com Deus não funciona assim. Se você tem temor de um justo juiz e ele promulga uma lei para você, você vai ficar horrorizado em quebrar aquela lei. Porque se você quebrar aquela lei, aquele justo juiz vai atrás de você. Em Provérbios 3:7 diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme a Deus, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ser sábio o que é então? É você não ficar olhando para si mesmo achando se você é sábio, não. Ser sábio é temer o Senhor e apartar-se do mal. Observemos que o temor do Senhor está ligado com o quê? Com apartar-se do mal. Temer a Deus nos livra do quê? De pecar. Temer a Deus é um sinal de sabedoria. A pessoa que é sábia, ela vai temer a Deus, ela teme a Deus. O temor do Senhor concede a ela sabedoria. Sabedoria no que? Na vida dela, porque ela tem alguém que está regendo, alguém que é maior do que ela, que rege-a. Quando você é sábio aos seus próprios olhos, você está dizendo o seguinte: não tem ninguém acima de mim que seja mais sábio do que eu. Você se torna o que? Um tolo, porque você vive de acordo com os seus padrões. Agora, quando você coloca a sua visão no Senhor e o teme, você vai se apartar do mal, porque você teme alguém que está acima de você. O temor do Senhor é o princípio do saber, está em Provérbios 1:7. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Que sabedoria e ensino é esse? De que o Senhor está acima de você. Ele é o seu juiz, Ele é o sábio. É Ele que está acima de você. Sabedoria então é reconhecer o que? A majestosa soberania de Deus, é reconhecer o seu divino poder, é reconhecer a sua santa justiça, e é se submeter. A gente acha que sabedoria é ser inteligente, é ser uma pessoa culta, é ser uma pessoa que sabe trabalhar os princípios e ser regida por esses princípios. Não. Sabedoria é uma coisa só, simples. É você reconhecer a soberania de Deus e se sujeitar a ela. Só. É desse jeito que nós nos tornamos sábios. Quando se está diante de alguém que é reconhecidamente muito mais poderoso do que você, muito mais inteligente do que você, muito mais sábio do que você, a melhor coisa é fazer o quê? Sujeite-se, abaixa a cabeça. Você vai querer competir? Vai querer competir com Deus? Por isso que é fantástico, irmãos, nós entendermos que o mesmo processo que Deus trabalhou no Velho Testamento, Ele vai trabalhar conosco hoje. Qual é o objetivo de Deus na nossa vida? Qual? Aquilo que nós lemos agora há pouco,
Deixa eu ver se eu acho aqui. Ou se eu já me perdi tudo. Qual o objetivo de Deus na nossa vida? É nos humilhar. Olha lá. Ele te guiou no deserto esses 40 anos para quê? Para te humilhar. Para te provar. E para que você saiba o que está no seu coração. Para que você saiba se você tem capacidade ou não de guardar os seus mandamentos. Isso, irmãos, é doloroso. Eu lembro que quando nós estávamos ainda no outro salão, eu falei que o objetivo de Deus era nos humilhar. Eu não lembro quem foi, mas uma irmã falou assim: é estranho isso. Humilhar é forte, é forte. O objetivo dele continua sendo o quê? Nos humilhar. Por quê? Porque nós nascemos com uma arrogância, uma presunção tão nojenta, que a gente se coloca numa posição de sabedoria e de competição com Deus. É um absurdo. O objetivo dele é nos humilhar, é nos levar à sujeição. Por quê? Porque é tolice levantar os punhos contra uma pessoa que é mais poderosa que você, mais sábia que você, mais inteligente que você. É tolice rebelar-se contra ela. Essa é a característica do pecador. Quem é o pecador? Um rebelde contra Deus. E ele é o quê? Um tolo, um insensato, um nécio. Por quê? Porque ele não vê contra quem ele está se rebelando. Agora em nós, qual que é a característica do cristão? É o contrário. Se o rebelde é o pecador, é o do mundo, é uma pessoa que está indo para o inferno, é um incrédulo, o cristão é quem? É quem se sujeita, quem se submete, quem depende, quem se humilha, quem se quebranta, quem está contrito, quem está abatido. Esse é o cristão. É por isso, irmãos, que o temor do Senhor está diretamente ligado a não pecar. Está diretamente ligado a ser sábio, ser inteligente. O que é ser sábio e inteligente? Não pecar, não se rebelar contra esse Senhor. Em Jó está escrito: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é o entendimento. Então, amados, quando em Filipenses 2,12 diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecesses, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com o quê? Temor e tremor. Ele está falando, mostra que você foi alcançado pela graça do Senhor, sujeitando-se a Ele, submetendo-se a Ele. É isso. É isso. Não é algo muito grandioso aqui. Desenvolva a sua vossa salvação. Mostre que você foi alcançado pela graça misericordiosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Sujeitando-se a Ele. Tema a Deus. Tema a Cristo Jesus. Tenha tremor diante desse Deus. Tenha tremor diante do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o grande motivo porque Deus se manifestou tão assustadoramente no Monte Sinai. É por isso o Senhor Deus se manifestou espantosamente no Monte Sinai. Para quê? Para que o seu povo o temesse, honrasse os seus mandamentos que seriam promulgados e não pecassem. Nós voltemos um pouquinho no versículo 17. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Percebam, quando eles amanheceram, eles saíram de suas tendas, estava aquele espetáculo horrendo no monte, o monte fumegando, estava um negócio assustador, trombetas. Isso causou um pânico absurdo no povo, que reagiu de que modo? Estremecendo. Eles começaram a tremer enquanto eles estavam no arraial ainda. E Moisés faz o quê? Moisés fala assim: gente, corre, que o bicho está pegando. Não, o contrário. O que Moisés faz? Ele pega o povo, e Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, não para fora do arraial fugindo de Deus.
Então o povo mal acabara de acordar, ainda no arraial estavam o quê? Tomados de medo. E Moisés faz o quê? Conduz aquele povo em direção ao perigo, em direção ao assombro. Em Jó diz, Jó capítulo 13, verso 15: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. O que é isso, irmãos? Essa é a grande experiência do cristão. Todo cristão que foi realmente convertido pela graça e misericórdia do Senhor nosso Deus, ele se vê pecador, e ele vê que o juízo está diante dele. E o que ele faz? Ele corre? Não adianta. Não adianta. Sabe quando o pai chega para o filho e fala aqui, ó, com o chinelo na mão, vem aqui. Se você correr vai ser pior, porque eu vou te alcançar. Se o pai fala isso, quanto mais Deus. Não corre, vem para cá. Vem para cá. Se você correr vai ser pior, eu vou te alcançar. Tem para onde fugir? Não tem. Tem para onde correr? Não tem. Então aquele homem que os tinha livrado da escravidão do Egito, Moisés, agora estava conduzindo eles para onde? Para o perigo, para o próprio Deus, para receberem de Deus o que? A sua própria lei. Então, irmãos, é isso que acontece com o cristão. Diante da graça divina, ele tem acesso a quem? A Deus, que está irado contra ele, contra os seus próprios pecados. Mas ele vai até Deus por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos conduz até Deus. Não mais com o propósito do terror, da majestade divina, das santas exigências manifestadas por sua lei, mas agora com o objetivo do quê? De nos justificar gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé. Romanos 3, 24 e 25. Então foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. É assim, irmãos, que nós vemos a distinção entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Abram comigo, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 18. Aqui o autor de Hebreus está dizendo para os crentes hebreus, para os crentes no território de Israel. Ele está dizendo: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviam, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Ele falou: vocês não estão chegando diante do Monte Sinai. Foi no Monte Sinai que aconteceu tudo isso. E olha só, não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Agora versículo 21 ainda. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado aonde? Num outro monte. Qual? O Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o justo juiz, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então o autor de Hebreus, irmãos, está fazendo uma distinção entre esses dois lugares. Quais? O primeiro, Monte Sinai, palco da aliança mosaica,
O segundo, Monte Sião, sobre o qual foi constituído o quê? A cidade de Jerusalém, palco da vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o mediador de uma nova aliança. A carta aos Hebreus, irmãos, ela foi escrita com o intuito de convencer os hebreus que haviam se convertido ao cristianismo a não desistirem da fé. É por isso que em Hebreus 6 e Hebreus 10 nós lemos sobre a apostasia, como o pastor Gessé iniciou o culto hoje. Eles estavam suportando grande perseguição dos judaizantes por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, e já estavam prestes a quê? A esmorecer, pensando em voltar para o judaísmo. É por isso que o apóstolo Paulo empenha-se por contrastar constantemente as realidades temporais com as realidades eternas, as realidades temporais da aliança mosaica com as realidades eternas da nova aliança, feitas por intermédio de Jesus Cristo aos que creem. Então esse é o contexto daquela epístola, irmãos, o contexto que explica o quê? A razão do autor ter escrito dessa forma: ora, não tendes chegado ao fogo palpável, ardente, a escuridão, as trevas, a tempestade, ao clangor de trombetas, ao som de palavras tais. Por quê? Essa foi a realidade do Monte Sinai. O povo de Israel foi até ele conduzido, por quê? Para que percebessem a glória de Deus. E a percepção ocorreu por intermédio do quê? Dos sentidos humanos. Percebam, eles viram, eles ouviram, eles sentiram o cheiro da fumaça, eles sentiram o chão tremer. Aquele espetáculo era palpável, como diz aqui em Hebreus. Era um fogo ardente, era uma escuridão e trevas que afetavam o que? A visão. Tempestade e trombetas que afetavam o que? Os ouvidos. Então o modo como Deus escolheu aquele momento para se manifestar a igreja do Velho Testamento foi o que? Foi peculiar. O primeiro estágio da igreja do Velho Testamento foi um estágio grotesco, um estágio sensorial. Para a igreja naquele começo, a igreja na sua infância, o Senhor Deus decidiu o que? Manifestar-se de uma maneira sensorial. Percebam, irmãos, que como a criança funciona mais desse jeito. Quando ela deseja ver algo, a sua percepção visual não é suficiente. Ela tem que colocar o quê? Tem que colocar a mão, ela tem que segurar, tem que sentir, tem que virar. Ontem nós estávamos na chácara lá, as criançadas não se contentaram em ver os coelhinhos. Todas tiveram que pegar os coelhinhos. Não tem jeito, não adianta só olhar. A gente se satisfaz. Você olha e fala assim: nossa, que gracinha, né? Mas a criança não. Era esse estágio que Deus estava começando a criar a sua igreja. A igreja estava nos primórdios, e os membros daquela igreja, o povo de Israel, precisavam o quê? Sentir e deixar de sentir, ver e deixar de ver, ouvir e deixar de ouvir. É por isso que é dito: não tendes chegado ao fogo palpável, ardente, escuridão, as trevas, a tempestade, ao clangor de trombetas, ao som de palavras tais. Não. Dessa maneira eles puderam ter a percepção das realidades espirituais. Como? Vendo, ouvindo, sentindo. É dessa maneira que eles puderam identificar a autenticidade da aliança divina com a qual eles estavam se comprometendo. Foi assim que eles puderam sentir quem Deus era, ver quem Deus era. Mas, irmãos, esse é o contraste com a igreja do Novo Testamento. Com a igreja do Novo Testamento é dito o seguinte: vocês têm chegado onde? Ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ele está falando de realidades espirituais. Ele não está falando de algo físico, algo sensorial. A igreja do Novo Testamento, ela é espiritual. As suas realidades são espirituais.
Os seus membros não foram convocados, irmãos, a pegarem com mãos físicas, a verem com olhos da carne, a ouvirem com ouvidos corpóreos. Não, irmãos. A realidade dessa nova igreja é transcendente. De palpável nessa nova aliança, temos somente o que? Os sacramentos. Batismo, que é algo que nós fazemos, praticamos, e a ceia do Senhor. Só. O resto é tudo espiritual. Nós podemos apalpar a água do batismo, podemos apalpar o vinho, o sangue, o pão que nós comemos, mas o resto são realidades espirituais, porque essa igreja agora é espiritual, nela não há nada visível ou palpável. O seu culto é racional, o seu sacrifício é vivo, santo e agradável a Deus, como está em Romanos 12:1. É por isso que o movimento da Reforma Protestante, irmãos, aboliu qualquer tipo de imagens, símbolos ou objetos que remetam a algo de valor espiritual. Não! Por quê? Porque a realidade é espiritual, não é física. Não é esse o propósito da igreja hoje, irmãos. A igreja neotestamentária, ela aponta para quem? Para Cristo. E os pregadores dessa nova igreja apontam para quê? Para as realidades espirituais em Cristo Jesus. A relação entre os irmãos, que no caso a comunhão, aponta para uma esperança celestial em Cristo Jesus. Visto que não andamos por fé, ou não? Visto que andamos por fé, e não pelo que vemos, está em 2 Coríntios 5:7. Jesus diz o que para Tomé? Lembram? Se eu não ver as suas feridas na mão e no seu lado, eu não vou crer. Errou feio. Porque a fé não está fundamentada naquilo que se vê. É por isso que os milagres de Jesus não levavam ninguém a ter fé. A fé não está fundamentada naquilo que você vê. Essas são as realidades, irmãos. Esse é o contraste que o autor de Hebreus faz entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança, você sente contato terreal. A nova aliança, você sente contato da fé. A antiga aliança você vê com os olhos transitórios dessa vida. A nova aliança você vê com os olhos da fé. A antiga aliança você ouve com os ouvidos temporais dessa vida. A nova aliança você ouve com os ouvidos da fé. A antiga aliança teve um aspecto momentâneo. Foi esse, irmãos, o modo como o Senhor Deus optou tratar com a igreja nos seus primórdios. Aquela igreja infante, que estava no seu comecinho, a tratativa foi o que? Sensorial, palpável, visível, audível. A aliança mosaica objetivava o que? Conduzir aquela igreja infante à maturidade, à adultez. A lei divina dada àquela pequena criança tinha por responsabilidade o que? Salvaguardá-la, guiá-la a algo muito maior. Em Gálatas 3:24 nós lemos: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é o aio? É um instrutor, um pedagogo. Por quê? Porque a igreja estava nos seus primórdios, era uma criança, a fim de que fôssemos justificados por fé. No começo, na nossa conversão, no começo do nosso relacionamento com Deus, a primeira coisa que deve ser apresentada é o que? A lei. Porque nós somos crianças. O que deve ser apresentado na evangelização para o pecador? A lei, para que ele veja quem ele realmente é. Então, para nós no começo foi nos apresentado o que? A lei, a fim de que nós fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O aio você não precisa mais, você já cresceu. Você tem fé. Uma vez vindo a fé, perdeu o sentido o aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
Então a tratativa divina para com essa igreja, irmãos, apontava para algo infinitamente maior. A igreja judaica passou por esse cuidado divino, servido como sombra, como símbolo de algo que viria muito mais elevado. É por isso que a nova aliança é em tudo superior à antiga aliança. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Para Tomé: bem-aventurados que não viram e creram. Essa é a questão. Andar por fé, irmãos, é intimamente superior do que andar por vista. O que podemos ver é temporal, vai passar. O que não podemos ver é o que? Eterno. 2 Coríntios 4,18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Tudo isso, irmãos, deve servir o quê? De princípio para as nossas vidas. Princípio. Por que nós estamos muito apegados ainda a nós mesmos, ao nosso eu, à nossa carne, ao nosso conforto, à nossa realização, à nossa satisfação, aos nossos bens, aos nossos recursos, ao nosso dinheiro? Porque os nossos olhos ainda estão apegados aqui, numa situação miserável. A fé é o novo estágio da igreja divina. A fé é o indício da tratativa de Deus para com a sua igreja adulta. A igreja que, uma vez crescida e desenvolvida, agora está preparada para ser o quê? Entregue ao seu amado noivo. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar o quê? A si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a realidade da nova igreja, que não é a nova igreja, é a mesma igreja, só que agora é o quê? No nível de maturidade. É por isso que nós percebemos e vemos, irmãos, nós que saímos do meio pentecostal, a gente percebe o seguinte: o meio pentecostal valoriza muito o quê? Ouvir, ver, sentir. Isso é sinal de infantilidade espiritual. O cristão não. O cristão da nova aliança, ele se apega por fé, ele crê, ele vê realidades espirituais, ele ouve realidades espirituais, ele sente realidades espirituais. Ele não se apega a coisas visíveis, coisas materiais, coisas palpáveis. Já passou, essa fase já passou. Já viram aquelas pessoas que falam assim: por que Deus não se manifesta mais como se manifestava no Antigo Testamento? Seria da hora, seria legal. Não é esse o objetivo. Mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Não é para você ver, é para você ver com os olhos da fé. Não é para você ouvir. Uma vez meu tio chegou para mim e falou para a gente, falou assim: você já ouviu Deus falando com você? Já. Mas audivelmente, assim, ó, ouvindo assim, ó, sentindo assim o sussurro dele? Não. Ah, mas eu já. Meu Deus do céu, Deus está falando conosco aqui na sua Sagrada Escritura. É isso. Eu tenho que o quê? Crer no que Ele está falando aqui. Não preciso, nós não precisamos. Isso não impede, não estou dizendo para vocês que Deus não se manifesta visualmente, audivelmente, sensorialmente. Não, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele se manifesta do jeito que Ele quiser, do modo como Ele quer, não importa. Mas para nós não precisamos disso. Nós precisamos o quê? Da sua santa palavra. É disso que nós precisamos. E diante dessa maravilhosa distinção entre a antiga aliança e a nova aliança, que os hebreus estavam desejosos o quê? De voltar aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo eles queriam escravizar-se. Então o que acontece?
Os judaizantes estavam chegando para os irmãos hebreus e falando assim: não, você tem que se circuncidar. Mas calma, a circuncisão é física. Não é disso que Cristo está falando. Ele está falando de uma circuncisão no coração. Não, mas você tem que circuncidar. Você tem que guardar a lei. Você tem que fazer tudo direitinho. Por quê? Porque se você só crê em Jesus Cristo, ele não vai ser suficiente, não. Isso é herético, irmãos. E a perseguição contra aqueles hebreus estava tão grande que eles queriam voltar aos rudimentos, a tudo aquilo que era a sombra de uma realidade. Então aqueles pecadores diante da lei divina pronunciada pela boca do próprio Deus, inseridos naquele cenário aterrorizante do Sinai, sentiram como que a vida deles se esvaísse. A santa lei de Deus foi proferida com um tom extremamente ameaçador. Para quem? Para vis e miseráveis pecadores. Eles precisavam ver aquele espetáculo. O som da voz divina se apoderou de todo o território onde eles estavam. Não havia como fugir, não havia para onde ir. Foi algo insuportável. E ainda assim, como é que aqueles hebreus convertidos às realidades da nova aliança em Cristo Jesus queriam voltar a essas realidades, as realidades daquele espetáculo horrendo pelo qual o próprio Moisés sentiu-se aterrado? Por que eles queriam? Agora eles estavam numa realidade superior, espiritual. É por isso que o apóstolo afirma aqueles hebreus confusos, dizendo: vocês chegaram não ao Monte Sinai, mas ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos ao lado dos céus, a Deus, o justo juiz, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus Cristo, mediador da nova aliança. Vocês estão chegando ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que falou para Abel. Eles não estavam mais no Monte Sinai, irmãos, eles estavam no Monte Sião. Eles não estavam mais numa realidade física. O seu relacionamento com Deus não era mais um relacionamento físico. Eles estavam na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Aquela etapa do relacionamento sensorial com Deus já tinha passado. Agora, pela fé, eles estavam diante do quê? Da Jerusalém celestial. Pela fé, eles estavam contemplando o quê? Realidades celestiais, espirituais. Eles não estavam mais temerosos em tocar o monte, mas estão o quê? Pela fé, ansiosos e desejosos de entrar por uma daquelas 12 portas das muralhas da Nova Jerusalém, estabelecida sobre 12 fundamentos, que está em Apocalipse 21. Então, amados, eles não estavam mais diante de meros anjos mensageiros, como diz em Hebreus 1:7. Eles não estavam mais diante de anjos, ministros, ora feitos como vento e ora como labaredas de fogo, como está em Hebreus 1:7. Eles não estavam mais recebendo a palavra divina falada por boca de anjos, como está em Hebreus 2:2. Nem mais receberiam a lei por ministério de anjos, como está em Atos 7:53. Mas tende chegado onde? Ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos. Agora eles estão pela fé num grandioso ajuntamento de incontáveis hostes angelicais. Agora eles estão pela fé em alegre união com milhares e milhares de anjos. Agora eles estão pela fé às portas da Jerusalém celestial, na companhia de inúmeros anjos, espíritos ministradores, cujo objetivo era servi-los até que entrassem no gozo do seu Senhor. Essa é a realidade, irmãos. É essa a realidade em que nós nos encontramos. Hebreus 1:14 diz: não são todos eles, quem? Os anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Essa é a realidade que eles estavam experimentando pela fé. Pela fé eles estavam diante do que? Da universal assembleia. Por mais dispersa que ela esteja no momento, no tempo e no espaço, é com essa igreja universal
Pela fé, eles mantêm comunhão sob a mesma cabeça, Cristo Jesus, pelo mesmo Espírito Santo, na mesma esperança bendita, trilhando o mesmo caminho de santidade, lutando contra os mesmos inimigos espirituais, avançando rapidamente para o mesmo descanso, a mesma vitória, os mesmos triunfos gloriosos. Tende chegado a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Essa é a igreja geral dos santos que obtiveram bom testemunho por sua fé. Contudo, irmãos, não obtiveram a concretização das suas promessas, como está em Hebreus 11:39. É a igreja dos primogênitos gerados pela palavra da verdade, segundo o querer de quem? Do Senhor nosso Deus. Em Tiago 1,18 diz: pois segundo o seu querer Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. É pela fé, irmãos, que eles estão diante do justo juiz. Eles estão à frente do Senhor Deus, que há de julgar judeus e gentios sob o parâmetro da sua santa lei. Olá, tendes chegado a quem? A Deus, o juiz de todos. É pela fé, irmãos, que eles permanecem perante o justo juiz sem temor, sem medo, sem pavor, porém esperançosos pela fé. Em que? No sangue do Cordeiro. Pela fé eles estão confiantes ante o Todo-Poderoso, poderoso juiz, não fiados em sua justiça própria, mas confiados em quem? Nos méritos daquele que morreu e ressuscitou por eles. É pela fé que eles estão unidos a todas as épocas, aos justos de todas as eras, cujo ser foi aperfeiçoado em santidade. Não foram homens apenas justos, mas foram homens justos que passaram pelo processo do quê? De aperfeiçoamento. Olha só, tendes chegado a quem? Aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A uma com esses justos do passado, e pela fé, eles, como nós, também têm passado pelo processo do quê? De aperfeiçoamento e santificação. É por meio da fé, irmãos, que tanto eles quanto nós não estamos mais diante de Moisés, que mediou a antiga aliança. Agora tendes chegado a quem? A Jesus, o mediador da nova aliança. A esse Jesus, o Senhor Deus o fez mediador de uma nova aliança. A Ele apontavam todos os símbolos da antiga aliança, todas as sombras da antiga aliança. Ele, o Senhor Deus feito homem, 100% Deus, 100% homem. Somente Ele poderia mediar definitivamente a relação entre Deus e o homem, uma relação conclusiva. Apenas Ele poderia cumprir as santas exigências da lei de Deus diante do santo juiz, Deus. Só Ele poderia guardar perfeitamente e propiciar definitivamente o seu povo eleito, irmãos. Em Hebreus 2,17 nós vemos: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pela fé os hebreus estavam diante do quem? De quem? Do Salvador Jesus, como nós estamos. Aquele que foi feito maior que os anjos, maior que os profetas, maior do que os sacerdotes, aquele que era da ordem de Melquisedeque, maior que os patriarcas, maior que Moisés. É diante desse supremo Senhor que esses hebreus estavam agora, unicamente por meio do que? Da fé. É nessa visão que, quando a gente vai pegar Hebreus, você vai ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, é disso que o autor está falando. Jesus, Ele é maior que os anjos, Jesus maior que os profetas, Jesus maior que os sacerdotes, porque Ele era o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, uma linhagem santa. E lá em Hebreus fala que ele não tinha o que? Descendência, você não sabia de onde veio o Melquisedeque. Por quê? Porque não é para você saber mesmo, é espiritual. Uma ordem sacerdotal espiritual, não é para você ver, não é para você ouvir, não é para você conferir, não é para você ir lá e registrar, não. Ele é maior do que Moisés, Ele é maior do que tudo e todos. É pela fé, irmãos, pela fé
que eles estavam diante do sangue do Cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo. O verdadeiro sangue que outrora foi o que? Simbolizado pelo sangue de animais sacrificados, que uma vez aspergido ratificou o que? A antiga aliança, como está em Êxodo 24:8. Mas agora tendes chegado ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Cristo, irmãos, que agora o que? Bebido na ceia, ratifica a nova aliança de Deus Pai com todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Em 1 Coríntios 11:25 nós lemos: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, qual superior é esse sangue frente ao sangue de quaisquer animais, quaisquer sacrifícios? E qual superior é esse sangue frente ao sangue do próprio Abel? O sangue de Abel clamava por quê? Por vingança. Em Gênesis 4:10 diz: e disse Deus: que fizeste a Caim? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Ele clama por justiça punitiva. Ele exige o quê? Que o transgressor seja punido sob o rigor da lei. Mas o sangue de Cristo não. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo não clama contra o transgressor, ele clama a favor do pecador, porque o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo pagou as dívidas do pecador. Ele vingou. Ele é o resultado da vingança, da ira de Deus sobre o pecador. Então o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo clama por vingança, mas por uma vingança misericordiosa, porque o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo não clama por justiça unicamente. Ele se oferece como libação para a justificação de todo aquele que crê. Então, irmãos, o que nós aprendemos com isso? Creia. Para de ficar buscando coisas sensoriais, físicas. Eu não estou me sentindo bem hoje. Não interessa se está se sentindo bem hoje. O que interessa é que Cristo morreu na cruz por você. Você está justificado. Já viram quantas vezes que a nossa vida cristã, ela é direcionada, ela é guiada pelos nossos sentimentos? Eu não estou bem hoje, não estou conseguindo nem orar. E daí? Não interessa o sentimento. Não interessa. O que interessa é o quê? Creia que o Senhor Jesus Cristo pagou os seus pecados, você está justificado diante dele. E diante de Deus você aceita. Que motivação maior do que essa? Nós de nada precisamos além de quem? De Cristo Jesus. Nós não precisamos ver milagres, nós não precisamos ter profetadas, nós não precisamos de eventos sobrenaturais, nós não precisamos de visões espetaculares, nós não precisamos de adivinhações, e muito menos das confirmações dessas adivinhações. Não precisamos de nada. Nós de nada precisamos além de quem? Cristo Jesus, e este crucificado. Mas tendes chegado aonde? No monte Sião, não no monte Sinai. Então, amados irmãos, sabemos que o Senhor nosso Deus é fogo consumidor. Ele é o vingador de toda e qualquer iniquidade. Ele é o juiz, disposto a condenar à morte eterna a todo pecador que transgride as suas leis. Mas esse temor deve nos atrair a Ele. Não é um temor que afasta-nos dEle, é um temor que nos atrai a Ele. É um temor que nos leva aos pés dEle, nos leva à humilhação, ao quebrantamento. Esse temor nos constrange a correr aos pés dEle. Por quê? Porque ainda que Ele me mate, nele esperarei. Tem para onde eu ir? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Não tem para onde ir. Se você está tentando fugir desse Deus terrivelmente grande, juiz, grandioso, vingador, majestoso, você vai ser alcançado por Ele, e numa situação terrível. Não fuja,
corra para Ele, renda-se aos pés dEle, quebrante-se diante dEle, humilhe-se diante dEle. E depois que você tiver se humilhado diante dEle, você vai ver que esse temor nos constrange a vivermos uma vida santa diante dEle, uma vida que não quer pecar, e quando peca, se constrange, se quebranta, se humilha, se arrepende. Pois nós não temos um Moisés intermediando essa relação nossa com Ele. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados e nos fez justificados diante de Deus. Então, corra para Ele, corra para Ele, corra para Ele, Lucas, corra para Ele, Marcão, corra. Em Hebreus 9:15 está escrito: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido por Ele chamados. Ele está chamando, corra para Ele. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças. Oh Pai, quão grande é a Tua palavra, meu Deus. Abra os nossos olhos, Pai. Faça-nos contemplar não somente a grandeza da Tua pessoa, esse ser tão terrível, tão majestoso, tão horrendo, que traz repulsa a todo e qualquer pecador, mas a nós, ó Pai, que fomos constrangidos por tão grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos atraídos, Pai, pelos Seus laços de misericórdia e de graça. E diante de Ti estamos, ó Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra-nos nossos olhos, Pai, para que possamos ver as realidades espirituais que nos cercam, o acesso que temos a Ti, ó Pai, o acesso que temos às hostes celestiais, o acesso que temos, meu Deus, a todos os santos aperfeiçoados no decorrer da história. Estamos juntos, ó Pai, estamos amparados, estamos, meu Deus, caminhando com essa igreja universal, com essa igreja, meu Deus, arrolada nos céus, acompanhados, ó Pai, de Ti, da Tua graça, de tudo, meu Deus. Faça-nos ver, meu Pai, como o servo de Eliseu que não conseguia enxergar, meu Deus, as hostes angelicais prontas, exércitos prontos para defendê-los. Abra os nossos olhos, meu Deus, para que pela fé contemplemos as riquezas que temos em Cristo Jesus nosso Senhor. Quão miseravelmente vivemos, ó Pai, a nossa vida, por não percebermos, ó Deus, as grandezas que temos em Cristo Jesus nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, abra os nossos olhos, para que possamos viver vidas santas, vidas desejosas de Te agradar, desejosas de não pecar, vidas, ó Pai, que quando pecam, recorrem a Ti, correm aos pés de Jesus Cristo, nosso Senhor, pedindo perdão, arrependendo-se de seus pecados. Que as palavras de João estejam aos nossos ouvidos: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Faça-nos ver, ó Deus, quantas riquezas que temos em Cristo Jesus nosso Senhor, para que possamos, maravilhados, ó Deus, seguir nessa terra, nessa peregrinação, como é dito em Hebreus 11, Pai, homens que andaram por essa terra com os pés no pó do deserto,
mas com seus corações, vendo as grandezas de Cristo, as realidades celestiais, da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que estiveram dispostos, ó Pai, a sofrer o opróbrio nessa vida miserável, meu Deus, porque viram e contemplaram as grandezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, faça-nos ver, meu Deus, a perseguição, ó Pai, a tribulação é iminente, ó Deus, está muito próxima de nós. Que possamos enfrentar, ó Pai, as realidades desse mundo, desapegados dele e agarrados no nosso Senhor Jesus Cristo, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, e que todos saibam que somos discípulos de Cristo, por amarmos uns aos outros, por negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai.